Irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração. Nós vamos retomar o tema como crescer em condições desfavoráveis. E o mesmo tema bíblico, o mesmo texto bíblico do domingo passado, porque eu fiquei desejoso de um aprofundamento em alguns pontos que nós falamos de uma maneira mais ligeira no domingo passado. O nosso texto é em Êxodo, capítulo 1. Versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Esse mesmo texto, na tradução da Nova Almeida Atualizada, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Esse mesmo texto na Nova Almeida, ou melhor, na Nova Versão Internacional, diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Como disse aos irmãos, nós estamos retomando o mesmo tema e o mesmo texto do domingo próximo passado, de maneira que os irmãos que quiserem ver a mensagem anterior poderão encontrá-la em nosso site e também em nossos canais no YouTube. O ponto central, irmãos, tanto da primeira como também desta mensagem, é o fato de que quanto mais os egípcios oprimiam os israelitas, mais filhos eles tinham, mais eles cresciam e se multiplicavam. De maneira que a família de Israel, que é o novo nome que Deus deu a Jacó, a família de Israel, ao chegar ao Egito, eram apenas 75 pessoas, já contando com José e a sua família. Mas quando eles saíram do Egito, a família de Israel era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eles cresceram e se multiplicaram em uma velocidade impressionante. E a pergunta para nosso aprofundamento é a seguinte: como os hebreus conseguiram que nada lhes frenasse o crescimento? Porque eles estavam sendo maltratados e oprimidos fisicamente, com trabalhos pesados e exaustivos, e eles também eram agredidos moral e psicologicamente. E a violência psicológica, meus amados irmãos, ela traz consequências para a saúde mental e a saúde física, inclusive causando a perda
de capacidade da pessoa sentir prazer, da pessoa se divertir, além de ansiedade, medo, pânico e desinteresse por tudo. Os especialistas dizem que a agressão psicológica faz com que a pessoa perca o brilho da vida. No entanto, apesar de tantos abusos e de tantas agressões, eles conseguiram crescer e se multiplicar na terra do Egito. Eu gostaria de observar juntamente com os irmãos alguns fatores que nós podemos detectar no comportamento dos hebreus e que servem de lições para nós, para que nós também possamos crescer, sejam em condições favoráveis, mas principalmente em condições desfavoráveis, em condições contrárias, em condições adversas e negativas. Porque, irmãos, existem determinadas ocorrências, determinados acontecimentos em nossas vidas que nos deixam tristes, aborrecidos, desmotivados, preocupados, desanimados e até deprimidos. São coisas que consomem o nosso precioso tempo, são coisas que destroem a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de crescimento e de multiplicação. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem para que nós aprendamos a vencer na vida, aprendamos a crescer e a multiplicar mesmo quando tudo está dando errado. Eu gosto de chamar isso de crescimento espiritual avançado, porque o Espírito Santo e a palavra nos dão uma capacitação espiritual para que coisas que poderiam nos impactar negativamente e fazer com que nós ficássemos parados, estacionados, passem a ter pouca importância ou nenhuma importância e jamais se constitua em um freio na nossa carreira espiritual, na nossa carreira cristã, familiar, profissional, ministerial e em outras áreas. Há pessoas que foram, por exemplo, desprezadas, tiveram a capacidade de amar outra pessoa. O Espírito Santo quer curar você nesta noite. E esta palavra vai ser pregada como medicina do céu, para que você receba esta palavra e ela passe a correr nas suas veias, misturada com o seu sangue, e por onde esta palavra passar, haverá saúde, haverá cura, haverá abundância. Glória a Deus. Eu vou dizer para os irmãos um exemplo de uma compreensão que o Espírito Santo me deu desde quando eu era muito jovem. Eu fui muito criticado e muito perseguido quando eu era muito jovem. E o Espírito Santo me deu uma capacidade
para interpretar a crítica como uma certa forma de admiração. A crítica, ao invés de me colocar para baixo, a crítica era um combustível, era um aplauso, era uma admiração. Oh, glória a Deus! Evidentemente, a crítica deve merecer a nossa atenção, mas a crítica jamais deve parar a nossa marcha ou o nosso combate. E a primeira lição, irmãos, que nós aprendemos com o povo hebreu é que para vencer na vida, mesmo quando tudo está dando errado, para ser bem-sucedido, mesmo quando as circunstâncias se tornam contrárias a nós, mesmo quando o vento está soprando contra nós, a primeira lição é que nós não podemos nos submeter. O faraó tinha como objetivo destruir os sentimentos dos hebreus, destruir a autoestima deles, para que eles se sentissem acabados, para que eles não crescessem e se multiplicassem. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, do versículo 8 em diante, que após a morte de José, levantou-se um novo rei no Egito, que não conheceu o José e que não conhecia a história de José. No versículo 9, diz que ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Porém, meus amados irmãos, essa tática que ele mesmo, o rei, classificou como uma astúcia, não estava dando resultado, porque os hebreus se submetiam fisicamente aos trabalhos forçados, a fazer os trabalhos mais desprezíveis da terra. Porém, eles não se submetiam espiritualmente e nem se submetiam emocionalmente. Eles eram o povo de Deus. Eles eram a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham uma promessa de Deus, de que seriam uma grande nação, uma nação numerosa como as estrelas dos céus, uma nação numerosa como a areia da praia do mar. E mais do que ter essa promessa, eles sabiam que tinham a promessa.
Porque há pessoas que têm a promessa, mas não sabem que têm a promessa. Não basta ter a promessa, é preciso saber que tem a promessa. E essa promessa estava escrita nos seus corações, e ninguém podia apartá-los da promessa, ninguém podia afastá-los da promessa, porque a promessa estava impregnada em seus espíritos. Então, meus amados irmãos, mesmo humilhados e maltratados, mesmo debilitados fisicamente e psicologicamente, evidentemente mal, eles chegavam nas suas casas e desejavam abraçar as suas esposas, abraçar os seus filhos e se amar e querer ter outros filhos, porque eles sabiam que eles seriam uma grande nação. Queridos irmãos, nós precisamos estar sempre nos lembrando de que nós temos promessas de Deus, promessas que estão gravadas em nosso espírito. Nós precisamos estar sempre lembrando da nossa identidade, da nossa filiação, dos direitos, das prerrogativas, dos privilégios que decorrem da nossa identidade e da nossa filiação. Quanto à nossa identidade, Jesus, ao orar por nós em João capítulo 17 e versículo 14 em diante, ele disse ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos, mas não somos. A nossa pátria não é aqui. Nós temos uma carteira de identidade, onde diz nacionalidade brasileira. Mas a nossa verdadeira nacionalidade não é o Brasil. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é ela. Nós já falamos até a língua do céu. Oh, glória a Deus. Quando nós nos reunimos, nós já sentimos o ambiente do céu onde nós estamos, porque Deus desce e Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quanto à nossa filiação, Paulo diz em Romanos capítulo 8 e versículo 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quanto aos direitos decorrentes da nossa identidade e da nossa filiação, está escrito em João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Meus amados irmãos, eu tenho entendido pelo Espírito Santo que as promessas de Deus, elas estão no mesmo patamar, no mesmo nível do amor de Deus. E Paulo pergunta em Romanos capítulo 8 e versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E no versículo 38 e 39, ele responde: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, da mesma maneira que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, igualmente, nada nem ninguém poderá nos separar das promessas que Deus fez sobre a nossa vida, que Deus fez sobre essa igreja. Aleluia! Nem legiões de demônios podem impedir, ofuscar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Há uma expressão em Romanos capítulo 9, versículo 15, que diz assim: porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. O Senhor é soberano. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele tem a primeira palavra, mas ele tem também a última palavra. Glória a Deus! A última palavra não pertence ao médico. A última palavra não pertence ao juiz ou ao tribunal. A última palavra pertence a Deus. E ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Não há ninguém que pode nos afastar da misericórdia e da compaixão do Senhor. As pessoas podem te afastar de um cargo, as pessoas podem te afastar de uma posição, mas ninguém poderá te afastar da misericórdia, da bondade, da compaixão, das promessas do Senhor. Tudo quanto ele falou vai se cumprir. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor é poderoso para realizar qualquer coisa, para realizar tudo e muito mais do que poderíamos imaginar, do que poderíamos desejar, do que poderíamos pedir em nossos sonhos, ou mesmo em nossos devaneios. E eu acho muito interessante que ele faz tudo isso pelo seu próprio poder, que em nós opera. Não é a minha santidade, não é a sua santidade. O que vai mover Deus para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, é o seu próprio poder que em nós opera. Aleluia. É por isso que nós não vamos nos submeter aos problemas, às tentações, às acusações, aos maltratos, às perseguições, porque a promessa é maior do que tudo isso.
Você pode estar sendo maltratado e perseguido no tempo presente, mas hoje o Espírito de Deus trouxe você aqui para lhe dizer que a promessa de Deus na sua vida é maior do que esse maltrato. Bendito seja o Senhor. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, ele nos incentiva dizendo o seguinte: então cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você precisa saber que tudo que Deus falou a seu respeito, por meio de sonhos, de revelações, de profecias, pela palavra do conhecimento e da ciência, tudo vai se cumprir no seu devido tempo, e absolutamente nada ficará sem o seu cumprimento total e integral. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual... E quem pode impedir que Deus faça aquilo que Ele disse que faria? Quem o fará? Pelo seu braço, tendo Ele estendido a sua mão para abençoar alguém, quem poderá fazer retroceder o seu braço? Oh, Ele é fiel. Bendito seja o Senhor. Há uma passagem, irmãos, muito significativa na vida do profeta Jeremias, e ele descreve no capítulo 20 que houve um momento em que ele queria deixar de falar de Deus e deixar de falar em nome de Deus. Ele queria deixar de profetizar. E ele disse que quando ele dizia: não vou mais falar em nome de Deus, algo se passava em seu interior. Porque aquelas palavras que Deus colocara em seu coração e em sua boca para serem pronunciadas, aquelas palavras queimavam como fogo em seu coração e incendiava os seus ossos, a ponto dele se sentir exausto. Então ele tinha que soltar a palavra que Deus havia colocado em seu coração. Por mais que ele não queria falar a palavra, ele não conseguia conter a palavra, ele tinha que falar aquela palavra, porque aquela palavra era como fogo e o impulsionava a falar a palavra ou a escrever a palavra. Eu fiquei pensando, irmãos, que algo similar ocorria com os israelitas, porque eles voltavam para suas casas cansados, esgotados, exaustos, depois de trabalhar em condições humanamente insuportáveis, e depois de suportar humilhações de todo tipo. No entanto, eles não podiam deixar de fazer aquilo que já estava em seus espíritos. Porque enquanto a palavra que vem de Deus estiver no nosso espírito, ela tem uma dinâmica própria, ela tem autonomia de funcionamento. É por isso que alguém pode estar deitado, quando o Espírito Santo entra nele, ele se coloca de pé e anda e começa a correr
e assaltar. Bendito seja o nome do Senhor. Existem coisas que estão em nosso espírito, que foram colocadas pelo Espírito Santo. E eu quero dizer aos irmãos que a respeito dessas coisas, venha o que vier, aconteça o que acontecer, aquela palavra que foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo, ela tem vida em si mesma e ela continua funcionando porque ela tem vida própria. Então, nós podemos aprender com os israelitas a não se submeter espiritualmente, a não submeter as nossas almas às agressões que nós podemos sofrer na vida. Nos lembra as palavras de Paulo quando disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus que está em meu coração e em minha boca, esta palavra não está presa. Não se submeter. Isso significa que nós podemos ter uma crise no casamento, uma crise no relacionamento com filhos, uma crise de desemprego, de dívidas, de enfermidades e de tantas outras coisas. Porém, o Senhor nos dá poder para que a gente não permita que isso se converta na coisa mais importante de nossas vidas. E nós não vamos ocupar todo o dia com esse problema. E nós não vamos passar noite e dia pensando nessa circunstância negativa que aconteceu. Obviamente, nós não vamos negar que haja um problema e que está doendo e que nós estamos sofrendo. Porém, a promessa de Deus sobre a nossa vida e a bênção oriunda dessa promessa é maior do que o problema. Desde que eu comecei a preparar esta mensagem, no sábado ou na sexta da semana passada, a minha oração tem sido para que o Senhor traga à nossa mente promessas que Deus nos deu e que essas promessas passem a queimar dentro de nós. Como a palavra que Deus mandava para Jeremias queimava no seu coração e incendiava os seus ossos, a minha oração tem sido que o Espírito Santo traga à nossa memória promessas que nós recebemos ao longo da nossa jornada espiritual. Há pessoas que receberam promessas de Deus antes que nascessem. Há pessoas que receberam promessas de Deus antes que fossem gerados. Sobre eles houve palavras proféticas antes que fossem gerados. Outros estavam no ventre da mãe e Deus trouxe um servo ou uma serva e profetizou: esta criança será usada grandemente em minhas mãos no meio da terra. A minha oração tem sido para que essas promessas venham à nossa memória e elas passem a queimar como fogo em nossos corações e em nossos ossos, para que nós nos levantemos e possamos lutar por essas promessas. Então, em primeiro lugar, não devemos nos submeter. A segunda lição que aprendemos com os hebreus é ser vigoroso.
O rei do Egito, como não deu certo aquele plano. Porque quanto mais afligiam, mais os israelitas cresciam e multiplicavam mais filhos. Toda vez, deu 9 meses, nascia uma criança, ou 2 crianças, ou 3. Então o rei do Egito bolou um novo plano astucioso, para que o povo de Israel desaparecesse como nação. Podemos ler no mesmo capítulo 1 de Êxodo, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. A estratégia, irmãos, geopolítica do rei do Egito era que as meninas, ao crescerem, não tivessem varão hebreu para se casarem. Então elas se casariam com um egípcio, para que a nação dos hebreus desaparecessem. Eu tenho visto famílias crentes com 2, 3 meninas que se tornaram moças e casaram fora da parentela. E aquela família desapareceu como uma família cristã. Quando morreu o pai, morreu a mãe, o sobrenome daquela família não estava mais arrolado entre os crentes salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Porque aí elas já foram batizar os seus bebês na igreja católica e assim seguiram. Versículo 17. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor. Amém? Esse amém é muito fraco. Para quem é uma pessoa que está buscando a autoridade de Deus, vigor de Deus. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Outras traduções dizem que as parteiras de Faraó relataram que as mulheres hebreias eram vivas, robustas e espertas. E elas eram espertas em ter o bebê antes que a parteira chegasse. Elas não necessitavam de ajuda no parto, porque elas eram mulheres vigorosas, mulheres cheias de vida, robustas e espertas. Queridos irmãos e irmãs, você e eu temos que ser homens e mulheres cheios de vigor, vigorosos, cheios de vida, robustos, espertos. Da mesma maneira que estava na genética
dos descendentes de Abraão, daquelas mulheres, nós também recebemos essas qualidades no DNA espiritual do nosso Pai que está nos céus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que por meio das grandes promessas de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Não há nenhuma dúvida de que no nosso código genético espiritual, no nosso DNA, que não somente está no nosso espírito, mas que também veio, emigrou do nosso espírito para a nossa alma, no sentido psicológico da palavra. Nós trazemos no nosso interior, no nosso código genético, nós trazemos essas qualidades de homens e mulheres vigorosos, robustos, espertos, cheios de vida, porque nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Eu gostaria de analisar com os irmãos agora algumas características de gente cheia de vigor, gente vigorosa. Primeiro, as pessoas vigorosas sabem de quem são filhos. A opressão vem exatamente para roubar a nossa identidade, a nossa filiação e o nosso destino. Essa é a razão porque muitas vezes nós somos oprimidos, por incrível que pareça, pelo cônjuge, ou por um pai, ou por uma mãe, ou por um chefe, ou por um filho, ou por uma nora, ou por um genro, ou por um professor, que são pessoas, seja momentânea ou permanentemente, usadas pelo inimigo, com o propósito de roubar a nossa identidade, a nossa filiação, de fazer com que nós desistamos dos nossos direitos espirituais e do nosso destino. Agora, se você tem convicção da sua identidade, de quem você é em Cristo, da sua filiação, dos seus direitos, se você tem convicção do seu destino, não há nada e nem ninguém que vai dizer quem você é e qual é o seu futuro. Isso não vai influenciar você. Isso não vai tornar você uma pessoa com complexo negativo, porque você já sabe quem você é, você já está convicto. Agora, meus amados irmãos, os homens e as mulheres vigorosos, eles não duvidam da sua identidade, eles não duvidam da sua filiação, verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Agora, há pessoas que querem roubar com olhares de desprezo, com palavras de desprezo, com atos de desprezo, querem nos colocar como, digamos, um zero à esquerda. Eu acredito que todos nós já ouvimos palavras do tipo: você está delirando, cai na realidade.
isso não é para você. Aonde você quer chegar? Eu quero nesta noite, com a autoridade do Espírito Santo e da palavra, dizer que você tem um destino traçado por Deus. Deus estabeleceu um lugar onde você pode chegar. Creia em Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Receba a palavra. E você vai ser uma tocha. Você vai ser uma pessoa com um dinamismo sobrenatural para chegar no lugar que Deus estabeleceu para você chegar. Porque a grande obra de Deus já está no seu interior. Deus colocou no seu interior um potencial, uma força incrível, sobrenatural. Então tudo o que você fizer prosperará. Se você quer ser um empresário, o Espírito Santo vai lhe dar a revelação de um grande negócio e você vai se sair bem. Se você quer ser um profissional, o Espírito Santo vai lhe dar uma capacidade sobrenatural e você vai se sair bem. Se você quer formar uma família com filhos, com muitos filhos, ou com poucos filhos, ou sem filhos, porque há pessoas que não têm capacidade para a procriação, embora Deus pode, eu tenho visto Deus resolver esse problema em muitos casais. O Espírito Santo vai colocar alguém no seu caminho para você conhecer essa pessoa, amar essa pessoa, se casar com essa pessoa e você vai formar a família que você deseja. Se você quer seguir o ministério, o Espírito Santo vai lhe dar dons espirituais. O Espírito Santo vai abrir a sua mente para entender revelações da palavra de Deus. E o seu ministério será um ministério aprovado. Será um ministério de salvação, de libertação, de milagres. Aleluia. Seja o que for que você quiser empreender, você vai se sair bem. E ninguém pode impedir que você chegue no destino traçado por Deus para a sua vida. Não é um governo, uma autoridade, uma organização, ou uma empresa, ou uma igreja, que vai dizer quais são os seus direitos, ou até onde você pode ir. Utilizando a expressão do apóstolo, como herdeiros de Deus, e como co-herdeiros com Cristo, nós temos direitos exclusivos, privilégios exclusivos, e temos prerrogativas, e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode anular e ninguém pode impedir. Então, a primeira característica de pessoas vigorosas é que elas sabem de quem são filhos e quais são os seus direitos. Em segundo lugar, irmãos, as pessoas vigorosas não estabelecem relação de dependência. Nós vamos reler Êxodo capítulo 1, versículo 9. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias
não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Eu fiquei pensando em uma pergunta: será que eu e você ainda necessitamos da ajuda de pessoas externas para termos um parto? Será que nós não temos capacidade espiritual para termos um parto sozinho? Será que para trazer, para parir as grandes promessas que Deus colocou dentro de nós, em nosso interior, nós ainda precisamos da ajuda de pessoas externas? A realidade, irmãos, é que às vezes nós queremos essa ajuda, quando na realidade nós não precisamos de ajuda humana, porque é o Senhor quem nos ajuda. Quando o anjo do Senhor falou com Gideão, em Juízes capítulo 6 e versículo 14, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? É como se Deus dissesse para Gideão: use a força que você tem, use a coragem que você tem, use a saúde que você tem. Eu te enviei, eu estarei contigo, e eu te ajudo, e você livrará a Israel das mãos dos midianitas. Em Provérbios capítulo 24 e versículo 10, há uma palavra muito estimulante, que nos diz: se te mostrares frouxo, fraco ou vacilante, no dia da angústia, a tua força será pequena. Muitas pessoas, irmãos, são apanhadas de surpresa no dia da angústia, porque na rotina do seu dia a dia, elas não se preocuparam em se alimentar da palavra de Deus. E quando chega a fatalidade, quando chegam os dias maus, e quando chega notadamente o dia mau, elas são vencidas, porque em determinados momentos elas desprezaram a palavra de Deus. No culto da ceia, enquanto o pastor Cardoso estava aqui pregando a palavra de Deus, tinha 2 obreiros ali no banheiro, mexendo no celular. Um estava fazendo joguinhos. Vocês não estranhem, porque eu mesmo não vou pedir para pastor auxiliar, para presbítero, para evangelista. Eu vou descer daqui da próxima vez e vou pessoalmente lá repreendê-los em nome do Senhor Jesus e expulsá-los da comunidade dos santos. Aqueles que desprezam a palavra de Deus não merecem ficar aqui no nosso meio. Precisam ir procurar um lugar que aceite esse tipo de comportamento. Desprezadores do Espírito Santo desprezam a palavra de Deus, e na hora H se encontram fracos, sem vigor, e não conseguem reagir, e assim são subjugados pelas circunstâncias. Agora, não fique mostrando os seus pontos fracos para ninguém, porque essa pessoa pode usar esse conhecimento privilegiado a seu respeito
e usá-los contra você. Quando você tiver alguma fraqueza, alguma debilidade, alguma fraqueza espiritual, alguma fraqueza emocional, vá para o altar da oração, corra para o altar, busque o Espírito Santo e trabalhe, porque o Espírito Santo vai ajudar você a superar a sua fraqueza. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 33, fala de pessoas que por meio da fé tiraram força da fraqueza. E essas pessoas conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Por quê? Porque da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. O Senhor Jesus disse em João capítulo 16 e versículo 33, que ninguém está isento de tribulações. Os dias maus, irmãos, são realidades na nossa vida, e o dia mau também é uma realidade. Porém, nem os dias maus e nem o dia mau, eles não significam o fim. Se você estiver em Cristo, é Cristo em você, pode vir o que vier. E Deus, sabendo que no mundo nós teríamos aflições, Ele disse no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Há uma expressão, irmãos, muito maravilhosa, e ela se repete várias vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Sansão fazia alguma coisa do tipo, matar um leão com as próprias mãos, a Bíblia diz o seguinte: então o Espírito do Senhor se apossou dele. E essa mesma expressão, ela é usada em relação a Saul, em relação a Davi, em relação a Ezequiel e a outros tantos que fizeram grandes feitos, não pela sua força, porque eles eram fracos, mas quando o Espírito do Senhor se apossou deles, eles saltaram muros, eles atravessaram pelo meio de exércitos. Aleluia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10, porque quando estou fraco, então sou forte. Moisés diz em Êxodo capítulo 15, versículo 2, o Senhor é a minha força. O salmista diz no Salmo 118, versículo 14, o Senhor é a minha força. E no Salmo 28, versículo 7, está escrito, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. Deus não quer que você desista, que eu desista, mas que sejamos vencedores, ou mais do que vencedores. Então, pessoas vigorosas, elas não estabelecem uma relação de dependência, mas elas são capacitadas para fazer o seu próprio parto e trazer à luz todas as promessas que Deus colocou no seu interior. A terceira lição que aprendemos com o povo hebreu, para vencer na vida, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando todos são contra, mesmo quando o vento sopra contra, é se propor a andar no temor do Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 17, diz que as parteiras, porém, temeram a Deus
E não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Quando você se propõe a andar no temor do Senhor, Ele multiplica a sua capacidade. Ele multiplica a sua inteligência. Ele abre portas que estavam fechadas. E a palavra narra que ainda que elas haviam desobedecido às ordens do rei e poderiam morrer, quando as parteiras foram diante de Faraó, elas souberam responder a ele com inteligência. Eu quero já ir concluindo esta mensagem, dizendo a você, esteja certo que você vai se defrontar com pessoas que vão querer colocar opressões sobre a sua vida, com pessoas que vão querer matar os seus sonhos, e o que é pior, com pessoas que vão querer que você mate os sonhos de outras. Assim como o rei do Egito queria que as suas parteiras matassem o sonho que Deus havia colocado sobre o seu povo, que era o nascimento, o crescimento e o ministério de Moisés para liderar o povo até a terra prometida. O que o Espírito Santo está nos ensinando é que diante de tais situações, basta você manter o temor ao Senhor, porque mantendo o seu temor ao Senhor, Ele vai ampliar a sua capacidade, Ele vai ampliar os seus dons, Ele vai ampliar a sua inteligência, Ele vai lhe dar dons espirituais, Ele vai lhe dar a palavra da ciência e do conhecimento, e você conseguirá resolver qualquer questão rapidamente, para que desse modo você possa seguir e chegar ao propósito que Deus colocou no seu interior. Êxodo capítulo 1, versículo 20, diz que Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Até então, as genealogias só traziam os nomes de homens. A Bíblia não fala qual foi esse faraó, e nem quem eram os capatazes. Mas os nomes dessas duas parteiras que andaram no temor do Senhor, os seus nomes estão aqui. Os seus nomes ficaram para sempre. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O nome de uma era Sifrá, e o nome da outra era Puá. Elas temeram a Deus. Deus foi bom para com elas. Deus permitiu que elas constituíssem família. E tudo porque elas temeram, elas andaram no temor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, resista a qualquer um que queira matar os seus sonhos, roubar os seus dons, destruir as suas capacidades, consumir o seu vigor. Em nome do Senhor Jesus, não faça coisas para agradar alguém, coisas que podem lhe fazer mal, ou que podem fazer mal para outras pessoas.
Não há nenhum problema se alguém achar você uma pessoa antipática. O que importa é que você esteja andando no temor do Senhor e que você esteja agradando a Deus. Aleluia. E essa inteligência multiplicada que Deus deu para as parteiras, quando elas foram chamadas perante o soberano do Egito, Deus lhe deu a palavra da ciência, para que elas pudessem responder de uma maneira com uma sabedoria divina. Essa inteligência multiplicada, Deus vai lhe dar capacidade para você não ficar com seus sonhos apenas grávido dos sonhos que Deus lhe deu, mas que você possa ter um parto bem sucedido dos sonhos que Deus lhe deu, que você possa parir as promessas que Deus lhe deu e concretizá-las durante a sua existência. E com isso, ainda que alguém lhe apresente um jeitinho brasileiro para resolver as coisas, não aceite, porque é a isca de Satanás. Atrás desse jeitinho tem um anzol, mas continue o seu caminho no temor do Senhor, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor cuidará de nós. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé para nós encerrarmos com Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Não esteja ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Nós vamos orar agora ao Senhor. Se há uma preocupação, fale com Deus agora. Senhor, essa é a minha preocupação. Eu estou angustiado, ou estou angustiada. Eu estou incomodado. Eu não estou dormindo. Eu estou ocupando muito tempo com isso. Eu preciso de uma intervenção divina. Leve, como disse Paulo, as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, e depois entre com ações de graças. O agradecimento tem que ser muito por tudo o que o Senhor fez, pelo que já aconteceu na sua vida, pelo que está acontecendo e por tudo que vai acontecer. Porque quando você começa a encher a sua mente e o seu coração de agradecimento e começa a extravasar, a verbalizar essa gratidão, ó Senhor, obrigado pelo que o Senhor já me deu, obrigado pela resposta, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado pelos meus pastores, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo alimento que há na mesa da minha casa. Você começa a se dar conta de que você é uma pessoa abençoada por Deus, e ainda que as circunstâncias se mostrem negativas, adversas, desfavoráveis, Deus vai fazer você crescer. E é no lugar onde você foi chicoteado, onde você foi envergonhado, que você vai crescer e vai se multiplicar. Ó Senhor, nós te agradecemos pela nossa reunião contigo nesta noite, pela tua presença, pelo Espírito Santo tão maravilhoso. Te agradecemos porque podemos te adorar em espírito e em verdade,
podemos te adorar com inteligência, com sabedoria. Podemos te adorar, Senhor, de uma maneira agradável, de uma maneira aprazível. As nossas orações são levadas diante de Ti, os nossos louvores são levados diante de Ti. Oh, aleluia! Há uma linha direta, há uma comunicação. Oh, aleluia! E agora, demônio nenhum pode impedir essa comunicação, porque agora nós não estamos no tempo de Daniel, nós estamos agora na nova aliança do sangue de Jesus Cristo, e agora nem nada pode impedir essa comunicação do céu com a terra. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, coloca, escreve, encrava a Tua palavra, grava a Tua palavra em nossos corações, nas nossas testas, nas nossas mentes, para que norteie todo pensamento, todo desejo, todo objetivo, toda conclusão, todo raciocínio. Nós queremos pensar a palavra, nós queremos falar a palavra, nós queremos viver a palavra, nós queremos orar a palavra, nós queremos ser obedientes à palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que a palavra esteja e fique no nosso interior. Graças te damos pelas promessas. São muitas promessas que nós temos recebido da Tua mão. Já experimentamos o cumprimento de algumas promessas, mas permaneceremos na Tua presença, esperando a concretização de todas as promessas. Ajuda-nos para que nós possamos passar pelo processo da transformação, para que a nossa mente seja renovada e nós nos afastemos de costumes, de tradições, de religiosidade, de coisas que fazem mal, e possamos, Senhor, estar numa sintonia fina, completa, direta, sem interrupções, ligados contigo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs aqui presentes nesta noite. Abençoa todos os nossos irmãos e nossas irmãs que estão distribuídos nas congregações deste setor. Abençoa todos os pastores, todos os obreiros, todas as obreiras, todos aqueles, Senhor, que a chama do Espírito Santo e da palavra estão ardendo em seus corações. Abençoa o Teu povo. Ó Senhor, ajuda-nos, ajuda o Teu povo, cura, Senhor, os enfermos. Nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Ordenamos, sai doença, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de vitória, uma semana de revelações, uma semana de poder, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar um forte aplauso ao Rei da Glória.